de algumas pessoas falando que, por exemplo, você comer fruta por ter frutose poderia gerar esteatose hepática não alcoólica. Não, de forma alguma. Qual que é a diferença, professor? Só para a galera entender, a gente fala frutose, a galera remete à fruta. Isso. O que é o xarope de milho rico em frutose que tem no refrigerante que pode favorecer a inclinação metabólica para o acúmulo de gordura? E o que é a frutose que tem na fruta? Não, vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro, deixar claro que a frutose presente nas frutas, ela é totalmente bem-vinda, né? Em que contexto, excepcionalmente, pode-se evitar algumas frutas tropicais, como a banana, a mamão, aquelas que os nutricionistas eles trabalham com os cálculos de índice glicêmico ou carga glicêmica. Lembrando que você dificilmente come um alimento isolado, então essa carga e índice tem que ser bem ponderado. É para diabéticos. É nesses pacientes que se tem que ter um olhar diferenciado, mas com muito cuidado. Porque o benefício da ingestão da fruta sempre será tremendo. Porque você está ingerindo fibras, você está ingerindo vitaminas, você está ingerindo os micronutrientes, né? Que eles vêm junto com as frutas, mas não virão com, sei lá, uma barrinha de banana. Vai nessa, vai lá ver quantos meses dura essa barrinha de banana. Você vê uma banana, ela dura o quê? Uma semana em casa? Uma barrinha de banana dura, às vezes, um ano. Então, aquilo não é alimento, né? A minha esposa até me chamou a atenção, é produto alimentício, não é alimento. Olha só, conceitualmente, isso é outra coisa. Produto alimentício, não alimento, né? Se é um produto, quer dizer que ele é fabricado. Então, ele não é um alimento propriamente dito, né? Produto alimentício. Mas o xarope com alto teor aí de frutose, que é derivado do milho, basicamente você vai ter aí bastante sacarose. Tá? Então você vai ter 55%, se eu não me engano, de sacarose e 45% de frutose livre. Então, é um baita de um problema. Então, olha só, eu tomei lá um refrigerante, que ele vem com esse xarope concentrado aí de milho, né? Que é um melaço, literalmente, que os americanos usam muito nas coberturas das panquecas. E lá vem muito também da beterraba, né? Se você vem com uma fração de sacarose, você está colocando aí glicose e frutose. E o restante, os 45%, é frutose livre. Ela já está na forma de monômero. Olha que rolo. Se você pega a sacarose, ela tem o componente glicose e frutose. A glicose estimula a secreção de insulina. Certo? Aí a glicose é o quê? A farinha. A insulina é o fermento. Essa glicose, se ela vir de forma excessiva, você não vai ter glicogênio para sintetizar. Você vai fazer o que com ela? Vai acionar a lipogênese de novo. O fígado vai lá e vai trabalhar, está fazendo tudo certinho, está montando um lipídio e direcionando por uma VLDL até o tecido adiposo. E o tecido adiposo ele não tem limite para crescer. Até tem, a gente pode conversar, existe uma teoria chamada do limite da expansibilidade da massa adiposa, que justifica porque algumas pessoas abaixo do IMC de 25 ainda assim têm diabetes, né? Mas aí o que acontece, Wesley? Esse excedente ele vai ser estocado por um pouco desse pulso da insulina que vem associado à glicose. Só que a frutose ela não tem valor, digamos assim, nutricional tão relevante. E ela não serve para oxidação como se serve a glicose. Então a frutose, especificamente, o drive dela é para lipogênese de novo. E aí o que a gente está fazendo? Pegando um açúcar e convertendo na forma de lipídio. E esse lipídio é armazenado no tecido chamado adiposo. Algum problema em comer a maçã, o abacaxi, o mamão? Não. Muito pelo contrário, não retire esses alimentos. Qual que é a grande crítica? Se pegar a Associação Americana de Diabetes, ela acabou de estabelecer, inclusive, de 2 anos para cá, a Associação Canadense de Diabetes, a britânica, é tentar sair um pouco da dieta amidogênica. Sai, né, dos alimentos baseados em amido, como pães, batatas, massas, não é para tirar, é para diminuir, porque ali você tem muita glicose. Sair das bebidas adoçadas, inclusive os sucos industrializados, que já estão presentes onde? Escolas. Nas mamadeiras, cara, dos bebês. Caramba. Né? Que é aí que eu me perdi um pouquinho. Quer dizer, se você pegar desde o período intrauterino até o pós-natal, você tem tanta coisa para ser discutida aqui. Por exemplo, custo
falta de instrução mesmo, no sentido literal. A pessoa não sabe que ao dar um refrigerante na mamadeira, ela está dando açúcar para a criança e essa criança ela está convertendo essa energia em gordura. Pô, e num período tão plástico, né? Não sei se no pâncreas só que seria, olha né? só, para muita gente isso é alimento, mas não sabe, cara. Então, assim, a introdução é precoce. Mas por quê? Porque não tem instrução e porque também é mais barato. Uhum. Você comprar o leite, o custo de 1 litro de leite e de 1 litro de... Não vou nem citar a marca aqui, mas de qualquer refrigerante industrializado, não dá para comparar. Uhum. Né? Até tem um documentário feito por brasileiros chamado Muito Além do Peso, feito por gaúchos, aí, se não me engano, da URGS. Eles mostram que essa é a realidade, você não precisa ir lá no documentário para ver, você pode ver na rua. Cara, a galera atacando suco industrializado, tem que ter associação à referência. É quase um estímulo condicionado de Pavlov, né? Você tem que comer e tomar alguma coisa. Meu, quem disse que você tem que fazer isso? Pô, toma água. Aí o que tem? É o suco industrializado. Você acha que o suco industrializado é suco? Dá uma olhada no rótulo. Aprendi também essa com a minha esposa recentemente. É reconstituição, suco reconstituído. Suco reconstituído não é a fruta. Você tem ali saborizante, você tem açúcar de todas as formas. Para quem não sabe, aí é só olhar o rótulo, a sequência dos ingredientes. É a sequência do que está mais prevalente. Se o primeiro ingrediente é açúcar, é o que tem mais ali. Se o segundo é açúcar invertido, se o terceiro é dextrose, é tudo açúcar dito de outras formas. Uhum. E lá no finalzinho vai estar assim, 5% da fruta. Laranja. Então, assim, é triste, cara. Porque... E professor, a parte das bebidas, ela é, digamos, complicada porque você tem um consumo alto porque é pouco denso, né? Então a pessoa em casa ela consegue tomar muito refrigerante porque não vai saciar, né? Não vai saciar. Distensão gástrica, não tem... E tem a palatabilidade. Então, entre tomar isso aqui, ó, e tomar, para quem tá, digamos assim, com aquele nível de hedônico, de tomar e sentir aquele prazer, não dá para comparar, entende? Você não precisa ter sede para sentir prazer tomando uma bebida adoçada. A água você toma quando você normalmente tem sede, é uma resposta fisiológica, né? E muitas pessoas já substituíram, se não toda a água, mas parte da hidratação por refrigerantes. Eu conheço algumas. E eu posso me colocar aqui publicamente. Eu já tive a minha etapa que eu acordava de madrugada para tomar refrigerante. Até começar a estudar mais, inclusive no laboratório, e ver o estrago que isso faz em pouco tempo, né? Vai ter gente que vai dizer que não dá nada, porque de fato existem pessoas que são mais resilientes. E às vezes está num contexto metabólico que permite tomar um pouco de refrigerante, digamos, a pessoa treina muito, a pessoa faz isso, muito. De novo, não é demonizar, não tem nenhum problema. Agora, o que provavelmente você pega a média das pessoas, vai dar problema, né, na média. Olha, assim, vou ser trucidado aqui já por donos de cantina, restaurantes, né? Recentemente, Floripa está de parabéns, eu não sei se foi municipal ou estadual, saiu uma lei de que não pode mais oferecer doces e refrigerantes em cantinas escolares para crianças, né? Por quê? Porque a criança, cara, ela não vai pedir uma garrafa d'água, né? Ela vai pedir um refri, um suco, e se tiver um cupcake com M&M e cobertura de doce de leite, ela não vai olhar para um bolinho de banana integral, certo? Você manja muito mais do que eu nesse aspecto, que aí vem o componente hedônico muito pesado, né? O problema é que isso já faz parte da nossa cultura. Então, da criança aos adultos. E quem são os exemplos? Os pais, né? Então, o que a gente vê? Pô, eu tenho uma filha de 7 anos. É raríssimo. É muito, até assim, às vezes constrangedor a gente ter que controlar ela, porque é como se ela fosse uma estranha no ninho. Porque a gente tenta dizer que o consumo tem que ser parcimonioso. Só que se você vai em qualquer restaurante, aqui, né, no meu entorno aqui na UFSC, cara, é difícil ver uma mesa que não tenha uma pureza, uma Coca, uma Sprite, o que seja, né? Porque é quase uma resposta condicionada. Começa porque a pessoa te oferece junto com o prato. Que bebida você vai querer? Aí tem muita gente que às vezes envergonhada ou sem pensar, não, eu quero
e tá achando que pegando aquelas mini garrafinhas está ajudando muito. Não por quê? Porque no longo prazo, que é uma maratona, meu caro, é uma corrida de longo prazo. Você não vai ganhar adiposidade em um mês. Por isso que quem tem consciência pode tomar quando quiser. O problema é quando você está substituindo a água por isso. Ou quando isso faz parte da tua conta de ingestão energética diária. Mesmo que no saldo energético isso não seja grande coisa para você, qualitativamente você está dando aquele substrato, que é o substrato para acionamento da lipogênese de novo. E quer um exemplo bem prático? Um autor trabalha muito esse conceito, que é o Jason Fung. Ele tem 3 livros, o Código do Diabetes, o Código da Obesidade, e ele lançou agora o Código do Câncer. Ele fala assim, o que é o foie gras? Não é o patê do fígado de ganso? O que ele é? Rico em? Gordura? Gordura, né? Saboroso e tal. O que é a carne marmorizada? Do Angus precoce. É uma carne que tem gordura entre as fibras. Bastante gordura. De fato, entre as fibras. Tesão, a carne é boa, né? O fígado com gordura também. O que você dá para esses animais ingerirem? Você não dá gordura, né? Proteína. Cara, você dá grãos. Né? No final, o que é o grão? É um carboidrato. Então, esse excedente de carboidrato, ele vai ser convertido em lipogênese, por meio da lipogênese de novo, desculpa, em gordura. Só que aí vai ter uma coisa bacana que de repente já posso se antecipando, que é o seguinte, existe um limite para a gente aumentar a nossa massa adiposa. E esse limite, ele é individual. E assim, professor,